Olá a todos, como vocês vão? Espero que estejam bem, graças a Deus. Tenho certeza que vocês oraram por mim, porque as coisas estão melhorando, né? Hoje eu gostaria de falar muito de diversas coisas, como por exemplo, empresas fechando, né? A instituição da renda básica universal. Sabemos que a marca da besta se dará pela falta de renda, né? Muitas pessoas perderão seu emprego e futuramente, para que você tenha direito a essa renda básica universal, aqueles que restarem vivos, né? Eu não sei nem se deveria estar falando sobre isso, porque o risco iminente de a gente perder os nossos canais já está acontecendo. Eu queria também falar, porque eu já deixei lá na aba comunidade, eu sempre tenho deixado alguns vídeos relevantes e alguns artigos relevantes também, falando sobre que já foi aprovado, né? Não sei se vocês já sabem, já foi aprovado em estado de urgência, né? A caráter de urgência, a PL da fake news entre aspas, porque você pode entender aí como o livro 1984 de George Orwell, que institui o Ministério da Verdade, onde só é verdade aquilo que o sistema disser que é, entendeu? E nisso vai englobar também a Bíblia. Coisas que estão sendo ditas hoje não poderão ser mais ditas, né? Sabemos que muitos vão perder o canal, de forma que eu não sei se meu canal vai durar. Eu vou deixar depois um outro canal meu, caso meu canal caia ou vídeos sejam tirados. Eu não sei se poderei prosseguir. Se isso acontecer, eu liberarei o livro, né? Por que eu prefiro trazer vídeos para vocês? Porque no livro vai estar mais conciso, não vai ter tanta explicação, não vai ter os extras que a gente traz nos vídeos, né? Porque coisas que eu expliquei aqui, às vezes lendo o livro não ficará tão claro. Por quê? Ele é claro, mas tem coisas que a gente acrescenta no vídeo, né? O que a gente não consegue acrescentar no livro, explicar, né? Porque tem explicações que na escrita não fica tão fácil como se dizendo, né? Falando abertamente. E eu poderia aproveitar hoje para desmentir, como falei, satanismos, né, coisas malignas que estão sendo apregoadas, como o seio de Abraão seria o Sheol de Abraão, trazer o texto original provando que isso não é. Se alguém aqui está inscrito nesse canal, sabe do que eu estou falando, né? Como também a árvore da vida não é uma árvore, são várias árvores, né, que estaria de um lado e do outro do rio. Nós sabemos que o rio que desce do trono do Pai, ele é fonte de vida e poder para o sumo sacerdote, que é um só, que é Jesus. Sabemos que a árvore da vida é apenas Jesus, né? Assim como houve um outro sacerdote que pecou e caiu, ele era regado de forma que se cresceu, né? Ele aumentou a sua estatura e se achou poderoso o suficiente para que ele desbancara a Deus. Sabemos que o rio que está de um lado do outro é Jesus, né? Ele está no meio, sendo alimentado pelo Pai, e de grande poder e autoridade. Esse é o nosso Senhor. E no texto original é uma árvore só mesmo, não está no plural, está no singular, tá? Eu poderia perder o tempo hoje explicando isso, desmentindo as mentiras, e quero dizer a vocês: não venda a sua primogenitura por um prato de lentilhas, não perca a sua salvação. Embora, como eu estou dizendo, hoje existem muitos canais vão sumir do YouTube, e para não perder tempo combatendo isso, perder tempo das explicações, eu quero colocar o que for possível colocar no YouTube, né? Compartilhar com vocês aquilo que for possível compartilhar, porque sabemos que os dias são difíceis. As pessoas dizem que o livro da Bíblia é um livro da agenda, é um livro satânico, e não sabem o que estão perdendo, não sabem o que estão dizendo. Assim como Jesus falou ali na cruz: perdoai, Pai, eles não sabem o que dizem, né? Um livro tão combatido pelo próprio sistema não faria parte da agenda do sistema. Isso não faz sentido. Ele não combate, Satanás não combate a si mesmo, tá? Ainda que ele implante a mentira usando a verdade, assim como vários trechos da Bíblia, Satanás usou a Bíblia contra Jesus e contra os profetas para poder, né, testificar aquilo que ele estava dizendo, ou seja, com verdades ele incutir a sua mentira. Sabemos que hoje muitos se utilizam da Bíblia para incutir as suas mentiras. Eu queria também estar falando hoje sobre Jesus, né? Ele poder mudar a sua forma, né? A sua aparência. Eu vou deixar o vídeo no primeiro comentário fixado, vou deixar outros vídeos também, e vou deixar o texto bíblico para que vocês percebam realmente que isso parece que é verdade, tá? Eu também vou trazer a ciência, quando a Bíblia se junta à ciência, como as coisas ela deixa mais clara
no canal do Val Arqueologia. Ele não é cristão, mas ele mesmo diz que não vê cristão. Não sei realmente se ele é cristão ou não, mas como ele tem apresentado a Bíblia, parece-me que sim, né? Mas a sua matéria não tem o veio cristão. Ele mesmo diz: eu não quero colocar a cristandade, ou a cristandade, ou a fé como base, mas apresentando o lado científico da Bíblia, provando que a Bíblia é científica, tá? O lado científico da Bíblia unido à história, né? A arqueologia. É óbvio que ali possa ser que haja uma discrepância de tempo, períodos, né? E até mesmo no contexto da história, mas mostrando para você como a Bíblia ela é verdadeira, ela é fiel. Também vou deixar o link do canal da SCCTB, né? Como eu disse, ele discorda, o dono do canal, ele discorda da visão da pré-existência, né, pré-existencialista. E como eu disse, o meu canal ele tem o propósito de somar conhecimento. E eu não concordo que todos concordem comigo. Eu sei que isso é uma realidade, né? Nem todos concordaram com Jesus. É óbvio que haverá visões diferentes, certo? Eu respeito a visão diferente, desde que ela não destrua a verdade bíblica, a verdade cristã. Se a sua visão é diferente e ela condiz com a Bíblia, tá perfeito, tá ótimo. Sabemos que a nossa fé que nos salvará, né? É a obediência à palavra que salvará Deus. Tem coisas que não é salvífica, embora eu entenda que sim, que a preexistência ela é salvífica pelo fato da gente entender como chegamos aqui, do porquê aconteceu, né, e porque tantas coisas acontecem, porque Deus permitiu tantas coisas, né, para que nosso Deus não seja tomado por mal, já que ele não é. Sabemos que a sua verdade ela está em toda a Bíblia, basta a gente buscar verdadeiramente aquilo que o Pai escondeu, né, porque essa é a sua glória, esconder, e a honra dos reis é esquadrinhar, né, é descobrir, trazer os pormenores. Então o que acontece? Eu colocaria também para que ele venha evidenciar o satanismo, que eles mesmos se declaram entre si, porque Satanás ele mesmo se entrega, certo? Os seus compatriotas também, os seus confrades também se entregam, né? Então, eu vou deixar também esse link, né? Embora, como falei, temos visões diferentes nesse aspecto, porque é só esse que difere de mim, porque eu não prego nem outra coisa que eles considerem satanismo, porque não há satanismo, certo? A preexistência ela é bíblica, mas, como falei, visões diferentes, vamos respeitar, porque o que interessa é defender a verdade bíblica. Gostaria de trazer também o significado de Vigários Filhos Dei, né? Como eu falei para você, a besta do Apocalipse, né? Quem é a criatura, né? Eu queria fazer, se for possível, vou fazer um vídeo pequeno, mais conciso, né, mostrando ali para vocês onde Vigários Filii Dei significa filho de Deus, né, ou seja, Papa significa pai e Vigários Filii Dei significa filho de Deus, ou seja, nomes de blasfêmias, certo? E sabemos que está baseado na Babilônia, a família pagã. Muitos estão pregando também que Lilith ou Semíramis seria a mulher esposa de Satanás. Eu não vou discutir mais sobre isso. Como falei, não dá para mais perder tempo, né, de fazer tantas distorções bíblicas, né? Sabemos que a família satânica eram filhos de caídos, e em cima de filhos de caídos montou-se uma trindade pagã satânica. Em cima disso veio todo um paganismo que é trazido até os dias de hoje. E nem tudo é literal, tá? São analogias, e nem tudo vai acontecer conforme a visão pagã passada. Tem coisas que são tão sutis que a própria Bíblia fala que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Porque se fossem as claras como alguns apregoam, ninguém seria enganado, porque estaria vendo aquilo, certo? Mas as coisas serão sutis, de forma que muitos cairão no conto do vigário, tá? Do Vigário Filhos Dei. Então, o que acontece? O engano será propagado de formas absurdas. Vou deixar também alguns vídeos primorosos, né, do nosso amigo do canal Inteligentista, né, que são muito bons também. E se vocês puderem assistir, assistam, são edificantes. O que vou trazer é edificante. Sem perda de tempo e sem delongas, hoje o assunto é sobre a semente dos caídos, né? Texto na tela, vamos começar a fazer a leitura, né, o acompanhamento, para que a gente possa adiantar isso aqui. Como eu falei,
É muita coisa a ser trazida. O livro tem tem por volta de 200 páginas ou mais, e eu mesmo escrevi. E com a graça de Deus, óbvio que o que está ali não é meu entendimento, não é minha sabedoria, não é minha capacidade. Tem coisas que, eu não sei se vocês perceberam, tem coisas que eu nem decoro, né? Porque não é vindo de mim. Eu entendo que isso foi inspirado. Quero eu crer que sim, que tenha sido da parte de Deus. E se não for, que Deus me perdoe, né? Porque eu sou homem, sou pecador como qualquer um. O que eu quero dizer com isso? Que eu me entendo como pecador e não me entendo melhor que ninguém, tá? Eu creio que sim, tudo tem sido por inspiração de Deus, para que a sua verdade ela venha nos dias finais, como foi predito, que tudo que estava em oculto veria a luz, né? E o meu entendimento não é denegrir ao nome de Deus, nem a sua verdade, nem a sua doutrina, tá? Então, baseado nisso, que se em algum momento eu cometi algum erro, que Deus venha me perdoar e que isso possa ser corrigido a tempo, né? Mas tudo que eu trouxe até hoje, tenho certeza, é base bíblica, que eu tenho apresentado para vocês os versículos, o seu texto no original, e tudo vem se fechando, ainda que tenha as pessoas que discordam disso, porque muitos estão contaminados com o engano que tem sido apregado até o dia de hoje. O entendimento bíblico tem sido apresentado dentro da Bíblia. Por isso que eu faço questão de trazer texto bíblico e trazer o seu original, para que aquilo que eu diga não fique somente na minha analogia, no meu achismo, na minha interpretação pessoal daquilo que é. Eu apresento o texto, destrincho sobre ele, eu apresento a sua base bíblica e apresento o seu texto no original. Então, vocês podem observar que tudo que eu apresento, faço questão de apresentar dentro da Bíblia, sem fugir do que está nela, tá bom? Então, meus irmãos, quero trazer com grande pressa, porque nosso tempo é curto, sabemos que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, entendeu? E não há mais tempo a se perder. Muitos estão pregando que não, vai demorar. Observem o que está sendo feito, é para agora, tá? Aqueles que dizem para vocês, tomem conta mais da sua vida, né, desse tempo, da sua vida mundana, da sua vida pessoal, e esqueça um pouco a espiritual. Eles querem te afastar do tudo que está acontecendo hoje, agora. Atentem-se que o tempo é curto, tá? É tudo de uma vez nesse século, nesse tempo de hoje, tá? Não foi dispersos como no passado, que alguns acreditavam, é agora que Deus vai vir, não. Porque naquele tempo acontecia, em tempos passados, coisas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tudo como está acontecendo hoje, né? E principalmente a proibição da Bíblia é a maior prova do que está acontecendo já. Não há mais tempo a se perder, tá bom? Então, vamos usar a palavra, que é o mais importante. Os filhos de Deus são literais, assim como os filhos das trevas, e ambos estão descritos na parábola do joio e do trigo. Eu vou colocar o texto na tela para que a gente possa acompanhar junto, como sempre, né? E vamos lá. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Inimigo em grego é detestável, passivelmente odioso, ou ativamente, né? Passivelmente ou ativamente odioso. Odiado, odioso, detestável, hostil, que detesta e se opõe a outro, no caso a Deus, do diabo, que é o mais amargo inimigo do governo divino. Vocês estão entendendo aqui aonde a palavra está chegando, certo? Vamos seguir aqui. Porque aqui, eu coloquei algumas definições, tá? Mas vamos seguir no texto. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A erva da parte de Deus, o joio da parte dos filhos dos caídos, certo? Da parte do diabo. Porque o diabo não é o nome de Satanás, tá? É só um adjetivo. Porque existem outros diabos, tá? Não é só Satanás no caso. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo com boa semente? Por que tem então joio? E ele disse-lhe: um inimigo dos tantos que existem, certo? É quem fez isso. E os servos, porque
Não, o livro de Enoque, como eu disse, eu ia começar a citar um pouco mais o livro de Enoque, cita Samiasa como chefe dos sentinelas, certo? Um inimigo. Os servos lhe disseram: quer depois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não. Lembra que eu falei para vocês que Deus prometeu não fazer destruir mais a terra por causa dos escolhidos, que se ele fosse destruir o joio, acabaria destruindo o trigo também? Olha a palavra aqui. Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Foi o que acabou acontecendo no dilúvio, né? E Deus acabou salvando 8 pessoas para que a humanidade prosseguisse, né, com a sua função, que é trazer almas para esse mundo, né? Crescer e frutificai. Deixai crescer ambos juntos, deixai crescer ambos, as duas sementes, o joio e o trigo, certo? Até a ceifa, ou seja, no tempo final. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, e para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Está em Mateus 13, do 24 ao 30. Né? Então vocês percebam que o joio foi dado por Deus o direito de crescer em meio ao trigo. Né? Então os filhos das trevas estão crescendo entre nós. É por isso que essas pessoas tentam nos destruir a todo custo. Estão tentando impedir que a palavra chegue a vós a todo custo, porque este tempo de hoje é tempo de revelação, tá? A princípio Deus tentou separar o joio do trigo, causando o dilúvio, e posteriormente destruindo Sodoma e Gomorra. Mas por ocasião da palavra, ele não fulminou a terra novamente após o dilúvio. Mesmo destruindo a Sodoma e Gomorra, a corrupção havia se espalhado, né, sobre toda a terra. Mesmo destruindo Sodoma e Gomorra, não houve como ter exterminado tudo que vinha acontecendo, né? Porque esses anjos continuaram a corromper o ser humano. E o ser humano continuaram se ligando a essas criaturas, né? Corrupção havia se espalhado por conta da mistura do contato com esses caídos, né? Os demônios voltaram a contaminar o homem. Então Deus separa para si um povo que purificaria a terra dessa progênie imunda. Foi por isso que Deus tomou a Israel como a sua posteridade, né? Como um povo separado, para descontaminar a terra e a semente justa, né? Mas o coração do homem é perverso e desobediente. Deus havia dado ordens para que eles se mantivessem puros e incontaminados, porque os caídos ainda estavam na terra produzindo semente, né? Esse toque-toque que dá na tela, gente, que vocês ouvem na gravação, é porque o mousepad aqui do notebook ele é sensível, né? Às vezes eu dou um toque para poder subir a tela e acaba passando esse barulho, né, na gravação. Me perdoem por isso. Como eu falei, eu realmente preciso de um computador, né? Deus já havia mudado a natureza humana antes do dilúvio, com a finalidade de reduzir a longevidade e a estatura desses seres, de forma que depois do dilúvio eles já não eram mais os mesmos. O entendimento era que a semente santa destruísse, né, esses caídos e a sua prole através da impossibilidade de geração de filhos. Esse foi o motivo de Deus mandar matar a tantos, né, no Velho Testamento. Eles não pertenciam a Deus. Após a prisão dos sentinelas, essa prole foi diluindo, né, e perdendo as suas características originais, ficando ficando semelhantes aos homens, né, em seus aspectos físicos, né, porque já não eram filhos diretos de caídos, eram somente a descendência deles, né, ou são somente a descendência dos caídos, né, por isso eles perderam muito o seu aspecto original. Vamos seguir o texto na tela. Então disse: eis que faço uma aliança e farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás verá a obra do Senhor. Está falando a Moisés, no caso, né? Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, que também pertenciam à semente maligna, e os cananeus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, tudo da prole caída, tá? Guarda-te também de fazeres aliança com moradores das terras onde has de entrar,
porque toda a terra pertence a Deus. Há satanistas dizendo que o Deus do Velho Testamento é mau, porque matou um monte de criaturas, não sabendo que essas criaturas pertenciam a Satanás, e a terra pertence a Deus, ele dá a quem ele quiser. Tá? Toda a criatura e toda a terra pertence a Deus, ele dá a quem ele quiser. Tá? Mas os seus altares melhor, deixa eu ver aqui onde eu perdi, terra entrar, para que não seja por laço no meio de ti, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derribareis, os seus altares derribareis, adoração a anjos caídos, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, adoração ao madeiro, né? Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Ele não aceita que se adore outro Deus, tá? Ainda que seja com Deus minúsculos, mas são deuses, né? É um Deus zeloso. Próximo texto, vamos seguir aqui. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Por que os moradores? Eles não chamam homens, porque eram filhos de caídos, tá? E quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também do seu sacrifício. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, olha só, prostituindo-se com seus deuses. Prostituindo com seus deuses. Não está falando com estátuas, não. Essa prostituição aqui é física, é literal, é real. Tá? Faça que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Êxodo 34, 10 a 16. Né? Então vocês observem aqui que no meio do texto literal e do texto não literal, a gente precisa saber fazer a separação do que é e do que não é. Né? A Bíblia não revela o momento em que esses anjos foram presos, mas mostra onde eles estiveram. Os israelitas os avistaram ao chegar na terra prometida. Observe no texto que está na tela, para que vocês tenham uma compreensão maior e melhor do que o texto quer dizer. Também vimos ali gigantes, e a palavra não é essa, não existe palavra gigante, nem no Gênesis 6, nem aqui. Tá? Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, ou seja, eram minúsculos diante deles, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13 e 33. Essa palavra aqui, gigantes e filhos de gigantes, são néfilins. Tá? Néfilin, lembra? Néfilin significa caídos, ou, que vem de Nafal, ou ele caiu. Certo? Então é referente a anjos. Gigantes em hebraico, tá aqui, Nephilim, tá? Nefil ou Nephilim. Significa caídos. Esta é a primeira palavra aqui, ó, 35, tá? Haviam gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, ou seja, os filhos de Anak são descendentes de caídos. Caídos, Nephilim. As duas palavras são Nephilim e as duas palavras significam caídos. Vocês entenderam aqui a diferença? Quando você busca o texto original, como você consegue achar o significado? Ou seja, vamos ler o texto de novo para a gente entender. Também vimos ali caídos. Os filhos de Anak são descendentes de caídos. Os anjos estavam ali produzindo filhos. Certo? Produzindo semente caída. Que aí já não chamava mais Giborim, ou nem Gibori. Aí já tinham outros nomes, aqueles nomes que eu acabei de citar para vocês. Tá? Das diversas cidades a qual o povo separado por Deus não devia ter filhos, não devia ter relações, né? No original diz: também vimos ali caídos e vimos ali caídos. Os filhos de Anak são descendentes de caídos. Éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. Ao tomarem posse da terra, os israelitas fizeram exatamente o contrário daquilo que Deus havia instruído. Israel se corrompe com os mesmos pecados deles. Né? Os filhos dos caídos na Bíblia eram conhecidos como, agora eu vou citar os nomes, tá? Conhecidos: Og, o rei de Bazã, né? Os filhos de Anak, Anak, né? Anak, ou também haviam os Emins, os Anzumins, os Anakins e os Refaíns, e etc. A prole dos filhos de caídos, a prole dos filhos dos anjos caídos eram gigantescas sobre a terra. Eles se espalharam como erva daninha sobre a face da terra. E por isso Deus precisou separar um povo somente para ele. Tá? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, ou seja, tomaram do pecado, da imundície, né? E furtaram e mentiram
e debaixo da sua bagagem o puseram, ou seja, fizeram tudo que Deus havia dito para não fazer, né? Está em Josué 7:11. Observem que tudo que Israel fez, a grande parte que fizeram, nada tinha vindo da parte, a grande maioria não vinha vindo da parte de Deus. Fizeram aquilo que desejaram fazer, negando aquilo que Deus mandou não fazer, né? E assim o povo desobedece a Deus em tudo quanto ele havia admoestado, né? Nisto entendemos que a semente dos caídos estavam na terra e faziam prodígios. Eles não eram de Deus, e a sua natureza possuía tais capacidades. Isso também foi narrado no episódio onde Moisés e os feiticeiros de Faraó transformaram seus cajados em serpentes. Tá? Vamos seguir o texto na tela, por gentileza. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E lançou Arão o bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou-se em serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Ou seja, a palavra aqui não diz que fizeram um truque. A palavra diz que fizeram o mesmo, igual, com suas ciências ocultas. O que isso significa? Aqui, ó, encantadores, né? Significa praticar feitiçaria ou bruxaria, usar feitiçaria, feiticeiro, feiticeira no particípio, tá? Vamos seguir aqui, porque ó, 36, 37, 38, 39 e 40. Eu vou passar todos os significados disso aqui, tá? Sábios, adivinhador, mago, astrólogo, o que grava, né? Escritor, somente com sentido derivado de uma pessoa possuidora de conhecimentos ocultos, tá? Escritores somente naquilo que se liga a conhecimentos ocultos, como muitos têm propagado aí dizendo para vocês que são coisas de Deus, tá? Que nem toda ciência pertence a Deus. Também o mesmo hebraico, né? Também este ponto, esse também é o mesmo aqui, deixa eu mostrar para vocês o que significa, tá? Fizeram o mesmo aqui, ó. Fizeram também o mesmo, é esse aqui que eu quero mostrar para vocês, com suas ciências ocultas. O que é fazer o mesmo, né? Até este ponto, né? Reto, justo, honesto, verdadeiro, ou seja, fizeram algo verdadeiro, algo real, autêntico, em confirmação, ou seja, Deus está confirmando que o que fizeram ali era verdadeiro e era autêntico, tá? Com as suas ciências ocultas, chama de uma espada angelical. O que isso quer dizer? O que eles fizeram era verdadeiro porque eles invocaram ao poder dos anjos caídos, tá? A chama de uma espada angelical, ou seja, o poder dos caídos. Você entende aqui que eles fizeram eram autênticos e tinha a ver com a invocação de anjos caídos? Esses feiticeiros eram filhos de caídos e se valiam de sua natureza e de suas ciências ocultas para realizar tais feitiços, que eram autênticos segundo o texto bíblico, tá? E de dentro de seus limites. Por causa de suas aberrações, Deus cria um campeão para Israel, um homem, né, com força, um homem com força sobre-humana. Só um minuto, pessoal. Estou corrigindo o texto aqui, tá? Um homem com força sobre-humana. Um semideus para livrar o seu povo desta opressão, dos filhos dos caídos. Seu nome era Sansão. Deixa eu colocar o texto na tela. Desculpa pelo toque na tela, tá, pessoal? Como eu falei, o mousepad aqui do próprio notebook. Os filhos de Israel tornaram-se... deixa eu ver se o texto aqui tá isso mesmo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Os filisteus também eram néfilins. Lembra que quando o Davi foi enfrentar a Golias, o que ele diz? Quem é este incircunciso filisteu? Certo? Entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. Juízes 13:1. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto é menino e será nazireu de Deus, ou seja, um separado de Deus. Desde o ventre, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus, ou seja, ele começará a livrar Israel das mãos dos caídos, tá? Dos filhos de caídos,
antes do dilúvio, dos gibores, dos valentes de fama. Essa fama especificava alguém que não era humano, tá? Homens que eram semideuses, né? E gigantes também, ou seja, semideuses e titãs, né? Já depois do dilúvio já não eram mais tão titãs assim. Eles eram gigantes, mas a sua natureza já está modificada, né? Isso está em Juízes 13:5. A história de Sansão está em Juízes 13. Aí você lê o capítulo todo, qualquer separado aqui para especificar, mas você pode ler o texto inteiro, tá? Que fala inclusivamente que para poder ter esse nazireu e semideus de Deus, os seus pais eles tinham que se abdicar da imundícia, dos alimentos impuros e da bebida. Observem isso, tá? Porque isso aqui é algo específico, né? Pessoas que andam enchendo a sua cara dizendo que isso é santo. Mas não vou falar sobre isso agora não, tá? O homem tem posto Deus à prova, né? Por um tempo absurdo o amor de Deus. Ou seja, o homem tem posto à prova por tempo absurdo o grande amor de Deus. E tem blasfemado o seu santo nome, ignorado a sua palavra e a pessoa de Deus. Também desconsideram que ele é Pai e com excelência. E não a maior prova de amor que é a de resgatar a quem lhe traiu através do sacrifício de inocente, para que pudéssemos ter vida através dele. Este inocente é quem é? Nosso Senhor Jesus, né? E ainda assim não consideramos o seu juízo e o repudiamos. Deus incumbiu a um povo para a missão de purificação, porque o Pai considera mostrar sua justiça ao homem. Tá? O Pai considera mostrar sua justiça ao homem. E ao mostrar que o homem não poderia fazer isso pelos próprios atributos, aqui eu faço menção novamente a Sansão, que mesmo sendo um homem com força sobre-humana, um semideus, caiu em pecado, mostrando-se que o homem é incapaz de resgatar ao homem, né? Foi necessário um santo, literalmente direto, para resgatar os filhos do Pai, né? Porque somos pecadores. Deus apresenta ao homem os seus rudimentos através do resgate, né? Houve um tempo em que Deus reinava sobre um povo e eles os rejeitaram. Isso é Israel, tá? Deus reinava sobre Israel e Israel o rejeitou, exigindo que fosse colocado um rei sobre eles, a saber, Saul, né? Então Deus pontua as nossas falhas para depois enviar o nosso rei, o nosso redentor, ou seja, Jesus. Quando Deus concedeu a Saul, ele estava pontuando as nossas falhas e fraquezas diante dele, tá? Para mostrar que o homem reinando sobre o homem gera coisas injustas, tá? Assim como foi Israel em toda a sua existência. E disseram-lhe: eis que já está velho, e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações, com inveja das outras nações, que eram regidas por anjos caídos, né? Para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essas palavras pareciam mal aos olhos do Pai, ou melhor, aos olhos de Samuel e também aos olhos de Deus, tá? Quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: olha como o Pai, ele ouve até o que você pede, mesmo que isso seja, não digo quando é para matar coisas absurdas, tá? Mas mesmo que você peça algo que vai te prejudicar, Deus permite. Por quê? Não que ele tenha que algo mal a você, mas para mostrar a você que o que você pede é injusto, tá? Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado. Olha aqui como Deus se magoou com isso. Para que eu não reine sobre eles. 1 Samuel 8, 5 ao 7. Tá? O povo começou a rejeitar Deus. E Deus começou a sofrer com isso. Tá? O homem é inconstante e presunçoso. Mas Deus permanece constante e fiel. Né? Vamos seguir o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tá? Como que Deus paga a traição? Com misericórdia. Quem na terra faz isso? Esses deuses imundos e caídos aí fazem isso por você? Ou fazem isso por crescer nessa terra? Tá? Fica clara aí a analogia. Pensem sobre isso. Não troquem
a sua primogenitura, a sua salvação por um prato de mentira, um prato de lentilhas, tá? Foi por esse motivo que Deus afirmou que faria seu a um povo que não era, né? Abre aspas aí, porque a intenção de Deus era salvar toda a humanidade, nós sabemos isso, todas as almas que viessem para cá. Mas, como eu não canso de dizer, a glória de Deus está em encobrir as coisas e a honra dos filhos está em descobri-las, certo? Quando a purificação através de pecadores se provou impossível, por sua incapacidade de se manter fiel, Deus abraça toda a criação e promove a purificação através de seu Filho e através do seu Santo Espírito, tá? Observem, a blasfêmia não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Há um vídeo específico sobre só o Espírito Santo, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, porque é Deus em todos. E se Deus não estiver em você, você não tem salvação, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, tá? Blasfemar contra o Espírito é fazer com que você não receba nunca mais, tá? E não recebendo o Espírito de Deus, a sua salvação está perdida. Observem o quão profundo isto é, certo? Por isso a nossa luta deixou de ser contra carne e sangue e passou a ser estritamente contra as potestades do ar, porque nos foi apresentado um nome poderoso cujos demônios não resistem. Esse nome é Jesus, tá? Assim como também diz em Oséias: chamarei meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Romanos 9:25, tá? Toda rejeição foi deixada de lado, porque a salvação se mostrou presente e patente a todos que desejam a Deus, desejam a sua salvação. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, ou seja, aquele que se torna humilde diante do Pai, tá? Ele habita conosco também, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, pois não contarei para sempre, né? Ou melhor, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim. Ou seja, se Deus prolongasse esta batalha, esta luta, todos morreriam, né? E o fôlego de vida que eu criei. Entendam que essa luta não irá para sempre não, tá? Então, continuar da forma que está levará todos à perdição. Por causa da indignidade da sua cobiça, e me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu, né, ele o caminho da sua escolha. Ou seja, tudo que Deus fez não adiantou de nada, porque o homem continuou seguindo o seu próprio caminho. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornei a dar consolação. É sempre isso, gente, a consolação do começo ao fim, né? Mesmo as pessoas fazendo o que fazem, a saber, aos que dele choram, como fruto dos seus lábios, criei a paz. Fruto, lembra do fruto? Fruto dos lábios. Tudo isso tem a ver com fala, com palavra, tá? A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida representa Jesus, por isso é uma árvore só. Lembra que eu falei, eu podia estar desfazendo toda essa mentira, mas não dá mais para estar perdendo tempo com isso. Mas põe isso na sua cabeça, a árvore da vida representa Jesus, tá? Uma árvore só. A árvore da ciência do bem e do mal, ela é Satanás. O seu fruto é a tua palavra, que gerou morte. Estranhamente, porque alguns servos de Satanás dizem que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal estará nos céus para alguns. Isso não existe em texto nenhum bíblico, tá? Como se fosse um prêmio para alguns, né? Estranhamente, essa árvore, o fruto gerou morte. E se não era para Adão e Eva comer porque havia um tempo específico para isso, por que nenhum texto fala sobre isso? Vocês entendem que não tem sentido? Porque a ordenança de frutificar já havia sido dada. Então essa árvore não tem nenhum propósito na terra, né? E se era para alguns, por que estava ali no meio do jardim do Éden para Adão e Eva? E por que foi permitida a tentação?
para nos esclarecer quem era esta árvore e que seu fruto gera morte. Tá? E fruto de morte não estará no céu, porque ali não haverá mais morte. Vocês entendem que as aberrações, atrocidades são grandes, e você precisa fazer uma desconstrução gigantesca e aberrações contínuas para poder tentar dar base a isso. Não existe nenhum texto que baseie, que dê calço para tal, né? Como o fruto dos seus lábios, né? Criei a paz, né? E este é Jesus, tá? O fruto da boca de Jesus ele criou a paz. Para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Isaías 57, 15 a 19. Quem sara é o Senhor, não é homem não. Alguns aí fizeram vender a sua alma para ganhar algo de Satanás, tá? Tenho certeza disso. E por isso são constantes no seu caminho. Porque, como eu disse, os filhos do inimigo, os filhos dos caídos estão na terra, produzindo fruto de morte. Para todo aquele que é nécio na terra, que ignora a verdade para seguir a mentira. E torna a justiça em impiedade e a impiedade em justiça. Certo? Os espíritos desses seres não pertencem ao céu. Esses espíritos ficam na terra, vagando, e são conhecidos como espíritos imundos, demônios, íncubos, também íncubos e súcubos, tá? Aí onde entra o masculino e o feminino, certo? E foi por causa desses seres que ele separou um povo específico para fazer aliança, a saber, Israel, para purificar a humanidade e trazer o nosso Redentor. Mas a maldade sempre esteve impregnada ao homem, né? Só um minuto, pessoal. Ô, gente, olha o barulho aí, por gentileza. Me perdoe, gente. Mas a maldade sempre esteve impregnada ao homem. Mesmo Deus instituindo a Israel para que se mantivessem incontaminados e não se relacionassem com os demais povos, esses andavam corrompidos, né? Esta contaminação com os anjos e a sua descendência foi o motivo de Deus mandar matar a tantos, abre aspas aí, pessoas, tá? Na antiga aliança. Isso só ocorreu por amor a nossas almas. Né? Por vezes avaliamos algumas atitudes de pessoas que julgamos não serem humanas, porque as suas atitudes não são tão demoníacas, né? Que nós às vezes nos perguntamos: será que essa criatura é um ser humano de verdade? Talvez esses realmente não sejam, tá? Humanos. Não venham de Deus, principalmente os que estão no controle deste mundo. É por isso que estão tentando proibir de todas as formas a pregoação da Bíblia. Né? O joio sempre tramou contra a vida dos que pertencem a Deus e fazem até hoje. Eles nunca se arrependem. Israel sempre praticou todas as abominações que aprenderam com seus pais. E Israel andou conforme os imundos e contaminaram a herança do Senhor, a saber, a sua posteridade. Gente, aproveitem o tempo que vocês podem para absorver informações verdadeiras, tá? Ouçam o quão possível for as apregoações, porque o tempo está escasso, né? A última vez em que Deus tentou purificar Israel da semente dos demônios foi com Sansão, e esse também se corrompeu, né? E acabou morrendo por isso. Ele foi o último juiz de Israel, tá? Se corrompendo, acabou se perdendo o propósito. Vamos seguir mais um texto na tela, por gentileza. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te, agora eu coloquei óculos, tá, gente? É teimosia de não usar óculos. E vai e clama aos ouvidos de Jerusalém: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, né? Do teu amor, quando noiva. Olha a situação. A palavra noiva, casar, tem a ver com tornar-se um, tem a ver com unidade. Lembra que foi dito lá no começo? Quando o homem e a mulher se juntam, tornam-se novamente um. É só uma analogia com isso, é voltar a ser um em Deus, tá? E a corrupção satânica é tão imunda que tentam corromper até o que é santo e puro e dizer que as mulheres vão se casar com Jesus. Gente, Jesus não se casou na terra. Esta podridão não alcança os céus. As coisas terrenas não pertencem a Deus, não pertencem aos céus. Foi feita na terra, a família foi feita na terra do jeito que conhecemos, para que as almas viessem para este mundo, para produzir vida, nos proporcionar a vivência paterna e materna, para que nós soubéssemos o quão terrível é quando um filho nos trai, nos rejeita,
saber a dor paterna e a dor materna. Tá? Ainda que a maternidade não exista no céu, mas pudéssemos provar a dor da rejeição de um filho. E esta imundície está sendo apregoada como se fosse uma sentença, né, espiritual, algo que ocorre nos céus, quando não existe nada bíblico. E é por isso que não é apresentado, porque não existe nada bíblico que dê base ou calço para isso. Meu povo, povo de Deus, pare de dar ouvido a Satanás e a sua semente maligna que existe na terra, sim, tá? Existe uma semente real na terra, produzindo imundície e frutos de perdição, tá? E como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia, então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouves a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel, esta toda a humanidade. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam, né, os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Observem a palavra e o seu rigor. E se perguntam, ou melhor, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Mais um texto na tela, seguindo o mesmo texto, né? Que nos guiou através do deserto, por causa da terra ou melhor, por uma terra de ermos e de covas, né? Por uma terra de sequidão e de sombras de morte, por uma terra em que ninguém transitava, para mostrar o seu, eu entendo que isso aqui é para mostrar o seu poder, tá? E na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis do fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós contaminastes a minha herança e fizeste abominação. Jeremias 2, 1 ao 7. Vós contaminastes a minha herança e fizeste dela uma abominação. Entende o que é contaminação? Ter relação com caídos. Isso se seguiu por muito tempo, gente. Né? E satanistas andam reputando a Deus como perverso e tentam fazer separação do Deus do Velho Testamento e do Novo. É o mesmo Deus. Bereshit bara Elohim, tá? No princípio, o Filho de Deus criou os céus e a terra. No princípio, o Filho de Deus criou os céus e a terra. João, tá? No princípio é o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E sem ele, o Filho de Deus, nada que foi feito se fez. Certo? No princípio, Bereshit bara Elohim. No princípio, bara, Filho, Elohim, Deus. No princípio, o Filho de Deus criou os céus e a terra. Certo? Ou seja, o Deus do Velho Testamento, o tetragrama sagrado, referindo-se a Jesus, o eu serei o que serei, porque não existe o eu sou, porque não existe o verbo ser no presente, em hebraico não existe. O eu serei o que serei, o alfa e o ômega, o aleph tav, tá? O Filho de Deus, que é o Deus do Velho Testamento, que chamam de Jeová, ou Yahvé, tá? Ou Yahuá. Este é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Foi o Deus que se apresentou no Velho Testamento a Moisés, tá? O anjo do Senhor no meio da sarça ardente, o que lutou com Jacó no Velho Testamento, é o mesmo Deus, tá? Porque o Deus o incumbiu, o muniu de todo o poder, lhe mandou 7 espíritos, 7 porções de si mesmo, com um propósito específico de resgatar toda a alma condenada e trazer de volta para o seu lar, para o lado do Pai. Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Preexistência, pecado anterior, um pecado não cometido na terra, porque Deus seria injusto de nos acusar de um pecado cometido por 2 pessoas, Adão e Eva, certo? A qual nem eles mesmos foram imputados, porque nós sabemos que eles alcançaram perdão, né? É só ler alguns apócrifos lá, vai mostrar. Como eu falei, não vou citar os apócrifos aqui não, tá? Não é meu entendimento aqui, mas nós sabemos que
a palavra do Senhor sempre foi consolação, sempre foi gerar fruto de vida, né? Então, há muito mais a ser dito do que está sendo dito hoje. Eu não sei se será possível trazer, mas creio a Deus que ainda haja tempo, tá? E vou introduzir uma terra fértil para que comece o fruto, nelas vos contaminasse a minha herança, os seus filhos, os filhos do Pai, e fizesses abominação. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. Deus é amor e nele não há sombra de variação. Justo, fiel e verdadeiro. Todos os seus feitos foram por amor de seus filhos e com unanimidade tem suportado todo tipo de blasfêmias. Já é tardio o reconhecimento. O que resta é o despertar antes que seja tarde. Texto na tela. Acompanhe comigo. Ó Senhor, força minha. Ó fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Ou Deus minúsculo ali, com D minúsculo. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhe fareis conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 16, 19 ao 21. A Bíblia, ela fala por si mesma. Eu faço questão de trazer texto bíblico para que não fique somente em minhas palavras, tá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Quem tenta atribuir pecado ou contaminação a Deus vai receber a sua justa paga no momento exato. Tá? Gente, as abominações que estão acontecendo vão continuar a acontecer, porque é lícito que todas essas coisas aconteçam. E para que não seja arrancado o trigo junto com o joio, Deus permite que isso aconteça até o momento da cega, até o momento em que os anjos de Deus virão buscar, né? Ou melhor, atará o joio e buscará a semente do santo, certo? Quero eu que ainda haja tempo. Desejo eu que ainda haja tempo de apregoar tudo que eu preciso trazer para vocês. Porque no próximo vídeo, se for possível trazer ainda, eu começaria a falar sobre o significado do pecado e muitas coisas que foram introduzidas na igreja, dizendo que eram usos e costumes e fazendo com que o povo pecasse contra o Pai. Tá? Trazer para vocês o motivo de por que as mulheres perderam o sacerdócio, e há sacerdócio feminino sim, ainda que satanistas digam que não, porque Deus instituiu nesta terra um sacerdócio no homem e na mulher, tá? Tornando-se ambos iguais aos olhos de Deus, e nisto não há homem nem mulher, certo? Texto bíblico. Busquem sobre essa palavra, nisto não há homem nem mulher, vocês vão ver o texto falando sobre isto, porque todos são iguais perante Deus, filhos e filhas. Tá? Então o sacerdócio ele foi destituído porque algo aconteceu que contaminou, né? De forma que o sacerdócio feminino acabou sendo deixado de lado até o momento da restauração, certo? Então, meu povo do Senhor, queira Deus que ainda haja tempo de trazer o que eu preciso trazer. Tá? E o que eu trarei no próximo vídeo, eu peço a vocês que, mesmo que lhe pareça duro, não sou eu que vou julgar a vocês e nem homem algum, tá? Não se sintam incumbidos de fazer ou deixar de fazer o que vocês acham que seja justo ser feito, porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, certo? Então eles vos tocará e vos convencerá daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Não serão minhas palavras. Tá? Então peço a vocês, não se inscrevam no canal, observem tudo que será dito e está sendo dito, para que no momento oportuno vocês possam receber, aqueles que ainda não receberam, o toque do Espírito Santo, e observem aquilo que é verdadeiro e não é. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter tocado o coração de vocês, que vocês consigam começar a compreender verdadeiramente aquilo que é justo e aquilo que é injusto, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é.
tá? Meus vídeos têm recebido alguns dislikes e isso me dá alegria, porque mostra que isso tem incomodado alguns que não andam com Deus, não andam com a verdade, tá? Observem, tudo que for pregado da Bíblia é necessário que esteja dentro da Bíblia. Não é citando um texto, mas apresentando para vocês o texto e apresentando para vocês a verdade na sua tradução original, tá? Porque os que não fazem isso tentam usar o texto bíblico assim como Satanás usou quando foi tentar Jesus, para introduzir mentiras e perversidade no meio do meio cristão, tá? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Que a paz, a comunhão e a consolação do Pai esteja convosco e do Santo Espírito até a consumação dos dias. Tchau, tchau.